Fala pessoal, tudo bem? Começamos mais um Toxicast, dessa vez com um convidado que vocês já conhecem, mas está fazendo seu retorno triunfal aqui. Opa! Vou passar para ele então, no Macacâmera. Aí, valeu. Um abraço a todos e é uma alegria estar de volta aqui, viu? Enquanto nós vamos conversando, eu vou fazendo os ajustes finais aqui nas câmeras. Tudo, quem sabe faz ao vivo, né? É ou não é? É isso aí. A gente só grava para não ser preso. Exato, Senão dá era pra editar, tudo ao né? vivo, pra tipo assim... Pô, essa foi meio pesada, vamos cortar? Cortar nada, vou bipar, né? Mas é isso aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Se reapresente pro pessoal que ainda não te conhece da outra vez. Eu me chamo Danilo Goulart, sou psicólogo, já há 15 anos eu trabalho tanto no serviço público quanto no consultório particular. E falo dos diversos temas aí de saúde mental e adoecimento mental, dentre outras coisas, né? É isso aí, e hoje nós vamos falar sobre um tema bem complexo, mas muito presente na vida de muitas pessoas e de muitas formas. Que é o quê? Relacionamento tóxico. Exatamente, olha só a coincidência. No Toxicast, falar sobre relacionamento tóxico. Tá certo isso? Lógico que tá. Então tá bom. Mas é isso aí. Vamos começar pelo início de tudo. Quando você tá começando um relacionamento, quais bandeirinhas, um sinalzinho assim que você pode perceber que... Opa! Isso aqui não tá muito legal, pode ser uma pessoa tóxica. A gente precisa ficar muito atento mesmo, até porque, galera, o relacionamento tóxico, ele nunca começa tóxico. Ninguém inicia conhecendo, olá, tudo bem, quero te conhecer, eu sou uma pessoa tóxica, né? É importante que a gente lembre que um relacionamento, ele envolve diversas dinâmicas, né? Principalmente no começo, que a gente tá sempre muito apaixonado. Então, tende a ter mais dificuldade de entender o que tá acontecendo. Mas bandeiras vermelhas, as red flags que a gente precisa estar atento, né? Afastar dos amigos, falar mal de pessoas que você gosta, criticar o jeito que você age, que você pensa ou que você se veste, né? Então, isso são os principais indícios de que algo não vai muito legal, né? Até porque no começo tudo são flores, então a gente acaba cedendo até pela paixão, pelo Sim. amor, mas depois a coisa começa a complicar, né? Então nós vamos fazer o seguinte, pra gente se aprofundar de vez nesse assunto, eu vou fazer um break rapidinho para os nossos apoiadores e a gente já volta. A nossa aqui, que é dos nossos apoiadores aqui, do Burger Burgers, que fizeram uma surpresa sensacional. Eles desenvolveram na collab com a gente o Toxi Burger, que é um lanche do Toxicast. E você vai ser o primeiro aqui a experimentar durante o programa, viu? Que honra, que honra. Você tá Vamos pensando lá. o quê, ó? Vou passar aqui pra ele. Vamos abrir aqui o nosso Caraca. Toxi Burger. O pessoal do Burger Burgers é muito caprichoso, faz os bagulhos bem legais. Sempre vejo a propaganda aí da galera e é nota 10. Topzera. Hum. Ó, E aí, cara? Sensacional. eu vou focar em você, cara. Posso pegar já uma mordida? Regaça. É muito cremoso. Tem só um pouquinho de pimenta. Top, mano. Bom, né? Top. Vou agora minha vez. É uma geleia? Geleia de pimenta. Ó. Nota 1000, pessoal do Burger Burgers. Mais uma vez, valeu pela parceria. Se eu soubesse, tinha aceitado antes o convite, pô. Não. Mas é isso aí. Pra gente Bom. poder comer tranquilamente aqui o lanche, eu vou puxar um break aqui pra colocar um outro apoiador nosso e a gente volta depois de se deliciar com essa maravilha. Fechou? Fala, galerinha, tudo jóia com vocês? Tô vindo aqui falar pra vocês agora de uma coisa sensacional, que é o nosso parceiro de longa data, que é o Rafa, lá da Rafa Tech Games. E ele não faz só assistência não, viu? Ele também vende acessórios pro seu videogame, controles, faceplates para PS5, fones, entre outras coisas.
Então precisou de alguma assistência ou precisou de algum acessório para games, fala com a Rafa Tech Games que você vai ter o melhor atendimento. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui para tratar de um assunto muito legal e vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. Vamos começar com as red flags, as bandeiras vermelhas, os avisos de puta que pariu vai dar ruim. Vamos lá, o que seriam esses avisos? Moisés, isso daí é quando a gente precisa estar alerta quando uma relação, seja de uma relação romântica ou até mesmo de amizade, né? Começa a impor pra gente algo que diz respeito ao outro. Como, por exemplo, pessoas que começam a namorar e o namorado ou a namorada começa a impor modos de se vestir, modos de se comportar, né? Ou até mesmo formas de pensar, né? A gente às vezes ouve no consultório pessoas que vão trazendo, né, esse tipo de relação que vai produzindo mal-estar, por isso que é tóxica, né? Vai produzindo sofrimento na outra e que tem a ver com uma tentativa de dominar o outro. Né? Na verdade, se trata muito disso, né? Eu quero o outro, quero dominar o outro e quero moldar o outro conforme o meu próprio desejo, né? E se for pensar, a pessoa tóxica, normalmente ela é uma pessoa manipuladora, né? Porque ela não faz diretamente, né? Exato, exato. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Porque essa manipulação, ela é muito sutil. Muitas vezes ela aparece como forma de, eu tô falando isso porque eu te amo, eu tô falando isso porque eu me preocupo com você. Olha só, né? Ninguém vai te proteger da forma como eu te protejo. E, claro, numa relação, a gente acaba tendo dificuldade de discernir um pouco do que tá me prejudicando e do que não tá. Porque se parar pra pensar, a maioria das pessoas que são tóxicas com um parceiro, né? Muitas vezes não é porque ele ama que ele é daquele jeito, é porque ele quer ter o controle sobre a pessoa. É de certa forma uma posse, né? Perfeito, perfeito. Até porque amor não tem nada a ver com ciúme e com posse, né? A gente vive num tempo, na verdade sim, né? Isso sempre existiu nessa relação monogâmica e romântica de que considera que o outro, ele é meu. Né? A gente fala meu namorado, minha namorada, e aí acaba confundindo, né, esse conceito de propriedade, né? E ao invés de pensar que a gente é parceiro das pessoas, né, e que a gente tem que viver juntos considerando a individualidade, porque isso é sinônimo de saúde. Até a gente pega como exemplos assim, você tá com alguém, você tem que confiar na pessoa, começa por aí. Você tá com a pessoa pelo que ela é, como ela é, não por como você quer transformá-la, né? Sim, e você sabe que tem uma curiosidade, né? Normalmente a gente começa a implicar, a gente ser humano, né? A gente começa a implicar ou se incomodar com o outro naquilo que um dia foi motivo de apaixonamento, né? Então, por exemplo, nossa, eu gosto tanto daquela pessoa, ela é extrovertida, ela conversa com todo mundo, ela faz amizade fácil. Quando a relação começa a ficar mais tóxica, eu começo aqui a privar ela justamente daquilo que eu mais venero. Como se fosse o que fez você se apaixonar por ela, um motivo de alguém também se apaixonar por ela e tirar de você que eu tô dizendo da pessoa tóxica, né? Exato. E de certa forma não é saudável, né, cara? Não, Porque você vai entrar numa noia, a pessoa vai ter uma posse, é uma doideira. Sim, com certeza, né? E tudo isso tem a ver com a pessoa tóxica, né? Ou seja, que tem um quadro mais inseguro, né? Tem medo, tem as suas fragilidades e acaba produzindo no outro o que a gente chama na psicologia de projeção. Ou seja, eu projeto no outro as minhas inseguranças, as minhas incertezas, os meus desejos e acabo agindo em nome dessas projeções. Entendi. E uma coisa também que a gente tá falando de relacionamento com casais, né? Mas também pode ser com um amigo, com pais. Eu vi um vídeo que eu fiquei chocado, cara. Uma mãe, a filhinha tava lá na festa e tal, ela pega do nada, pega o bolo, passa na cara da menina, mas você vê que tipo, tinha uma coisa por trás pesada, sabe? E pode acontecer, cara. Sim, né? sim, com certeza. E, aliás, a gente vê muito isso, relacionamentos tóxicos dentro de família, né? Porque a gente também tem essa máxima, né? De, minha mãe, é meu pai, meu irmão, eu tenho que amar. Claro, isso é uma convenção, mas muitas vezes os processos de adoecimento, eles partem de dentro da própria casa, de pessoas que deveriam nos proteger, nos amar, né? Justamente por essas questões de projeção, de medo, de insegurança, de ver o filho ou a filha vivendo ou exercendo aquilo que eu gostaria de ter vivido ou aquilo que eu não vivi, né? Então isso acaba produzindo uma relação bem conflituosa. A gente ouve também, né, Moisés, atualmente, muito das mães narcísicas, né? A gente precisa tomar cuidado com o conceito, mas é algo que tem a ver... que a gente vê também, mas a gente tem que tomar cuidado que às vezes muito
um adolescente rotulando também, né? Exatamente, até porque na adolescência, uma das características definidas pelo próprio desenvolvimento natural é o fato desse afastamento e dos conflitos com os pais, né, com a autoridade. Ou seja, isso está dentro da normalidade. Por isso, cuidado com o conceito, né? Não é só porque eu brigo com a minha mãe que ela é narcisista, né? É um conceito psiquiátrico importante que precisa ser debatido. Mas não é incomum, né? A gente vê. E o que seria, né? Só para também não deixar a galera aí. O que seria essa pessoa narcísica? É a pessoa que age em nome do único e próprio desejo e ignora o outro enquanto sujeito. Meio que o narcisista, ele tem filho por uma realização pessoal dele. Exato. Não pra criar o filho pra ser uma pessoa melhor que ele, né? Exato, exato. E aí o filho acaba sendo uma ameaça a isso, né? A esse narcisismo, a esse eu, né? Então essa ameaça acaba muitas vezes produzindo essa relação porque eu quero privar, né, a liberdade do outro, eu quero que ele satisfaça o meu desejo. Ou seja, eu tenho um filho pra cuidar de mim quando eu for velho, eu tenho um filho pra satisfazer a profissão que eu não tive, eu tenho um filho que, não vai fazer pra isso por quê? Porque eu não que ele quero. não conseguiu realizar, né? Exatamente, exatamente. Então, a toxicidade das relações, ela não é algo do relacionamento amoroso, mas é algo da relação humana. Sim. Inclusive, a gente conversando da própria amizade, né? Quem aí provavelmente nunca teve um amigo ou uma amiga ciumento? Que se eu saio com outro amigo, fica bravo porque eu não chamei, porque não sei o quê. Claro, uma coisa é o ciúme, que também é patológico, mas isso pode se tornar destrutivo de uma relação. Né? Sim. Acabar minando. Eu acho que você traz um exemplo legal, né? Do bolo na cara. Exato. Pode parecer uma brincadeira, mas, pô, brincadeira é quando todo mundo dá risada. Às vezes você vê uma malícia na pessoa sem necessidade. Se ela fizesse a brincadeira dando risada, talvez a menina ficasse sem graça, mas você vê que tem uma carga, né? E aí fica chato, né? Fica chato, porque aí vai... E aí é engraçado, né? Porque vai fazendo coisas sem se dar conta, mas na verdade tem a ver com minar o outro, né? De acabar com a alegria do outro, porque é insustentável, porque é muito fácil a gente tá do lado de um amigo quando ele tá triste, né? Porque aí a gente também tem essa relação de, tô acolhendo, tô cuidando. É claro que é importante, mas quando o outro tá feliz, eu sustento a felicidade do outro, eu fico feliz pelo outro. Vou falar um negócio pra você sobre amizade. Você vai descobrir quem são seus amigos mesmo quando você tomar no rabo, quando você se fuder, tiver lascado. Entendeu? Eu descobri quem que eram os meus melhores amigos, sabe como? Quando eu acordei numa cama de hospital, depois de um AVC, não sabendo se ia ficar bom, e tava lá os caras no pé da cama. Exato, isso é muito importante. É nos piores momentos que você vai descobrir quem que é o cara que tá do teu lado. Né? Porque aí não tá no oba-oba, na cerveja, na balada, no bar, né? Então aí é difícil, A gente tá falando de relacionamentos tóxicos familiares, né? E a gente tá falando muito da opressão dos pais com os filhos. Mas tem um caminho oposto também, não tem? A gente tem, Moisés, principalmente nessa nova geração, onde a gente observa crianças e adolescentes que são os pequenos imperadores, né? Ou seja, o desejo deles tem que imperar. Quantos pais que eu escuto dizendo que tem dificuldade em dizer um não, de privar o filho de algo que ele não precisa, mas ele deseja, né? Ou seja, vai criando também uma sensação de que os pais se tornam refém do desejo do filho. E também tem a questão até que isso pode influenciar a tal ponto, criança, adolescente, ele pode criar algum complexo, né, de personalidade. Tem o complexo de Electra, de Édipo, que a menina se apaixona pelo pai e começa a ter atrito pela mãe. Não uma paixão de paixão, mas tipo, na cabeça dela, o pai é dela. Né? E da mesma forma, às vezes, o menino com a mãe, né? Exato, muitas vezes até imitar trejeitos da pessoa que ele focou se né? identificou, né? Isso. O que seria esses complexos de Electra e de Édipo para quem tá passando por cima aqui? Isso é um conceito da psicanálise, né? Que é uma teoria psicológica. E isso faz parte da vida de todas as crianças, né? Que isso estrutura a personalidade e posiciona... Faz parte do desenvolvimento da faz criança, parte né? do desenvolvimento psíquico. Né? Assim como a criança, para andar, ela tem que engatinhar, para ela ter uma personalidade, ela precisa passar pelo complexo de Édipo, né? E ele é muito difundido dessa forma, né? Então o menino se apaixona pela mãe e rivaliza o pai, a menina o oposto. Na verdade, de forma muito simplista, é assim. Porém, o que tem de interessante nessa dinâmica? A criança, seja menino ou menina, tem os pais como principais fontes de amor, de proteção, né, de idealização, né, enfim, de tudo que a criança conhece no mundo. Depois que ela vai socializar na escola, vai ter outras figuras de referência, etc.
Mas enquanto ela tá nessa dinâmica familiar, ela vai projetar todo o amor dela e o desejo do quê? De permanecer completo ao lado pra sempre daquela figura. Então, eu quero ficar com a minha mãe pra sempre. É incrível. A gente ama as nossas mães, Sim. né? Só que o que acontece? O que o mundo conta pra gente que é a representação do pai? Opa. Não dá pra ser completo e não dá pra ficar pra sempre com a sua mãe. Sua mãe precisa trabalhar, o pai existe na história. E isso ensina o quê pra gente? De que a gente precisa... a gente entende a lei, né? A lei que é a interdição. Eu não posso ser completo porque sempre há o outro, né? Há o desejo do outro. E o interessante é que, por essa geração, às vezes, a dificuldade do não para criança e para adolescente, isso pode prejudicar e ela achar que isso é permissível e que é normal. O que pode zoar a cabeça, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma educação mais permissivista, ou seja, pode tudo, você tá ensinando e educando para essa criança de que não há lei. Não há lei no mundo, ou seja, não há um pacto de civilização. Porque o que é a civilização? Eu respeito você enquanto ser humano, você me respeita e assim por diante. Agora, se eu posso tudo, o meu desejo não te vê, ele te ultrapassa. Se você tá na minha frente, eu te excluo. É um pouco da lógica do Big Brother. Você me incomoda, eu te elimino. Sim. Só que na vida real a gente não pode eliminar as pessoas. Né? E a gente não pode por quê? Porque a gente aprendeu que existe uma lei, que é a interdição desse pai, né? E até... A gente vê uma galera aí que tentou podar a árvore genealógica e acabou preso, né? Exatamente. Ou seja, a lei existe para todos. Existe para todos, né? Você não vê os irmãos Cravinhos se ferraram com essa história? Que você me deixa mal, né? Numa saia justa. Não, mas eu sou campeão de fazer isso pra galera dar uma risada também, que senão... Entendi, tá certo. Mas vamos lá. A gente tem algumas coisas também que poderia passar pro pessoal que já passou por um relacionamento tóxico, né? Existe um padrão em todas as pessoas tóxicas em relacionamentos, ou cada um tem o seu jeito de operar, por assim dizer? Dá pra gente pensar que existe um padrão, né? Não é um padrão de personalidade, mas é um padrão de funcionamento, né? Porque, como você mesmo disse, né, Moisés, a pessoa tóxica ou a pessoa abusiva, ela consegue manipular o outro sempre a partir do quê? Da sedução. Não é imposto. A violência não é evidente, né? Então, ou seja, há uma sedução, um encantamento, né? Aí, a partir disso, eu conheço as fragilidades do outro e começo paulatinamente modificar, exigir, começo a persuadir essa pessoa, né? Muitas vezes, começa pela autoestima. Então a pessoa ela começa a minar a autoestima do outro, seja por questões físicas, intelectuais, né? Ou seja, a pessoa começa a se sentir diminuída. Alguém diminuído, inseguro, é mais fácil de você manipular e cooptar. Né? Como se ele fosse minando toda a confiança da pessoa para ela ficar insegura de sair desse relacionamento, por assim dizer, né? Exato. E tem também os malucos que falam, né? Que não, se você largar de mim eu me mato. Tem uns caras que vai nesse lance, né? Exatamente. Se você tipo, largar de mim... atribuindo culpa da morte dele na pessoa, obrigando a pessoa a ficar separada, só pra pensar no conceito. Você fala, puta bagulho doentio, né? Exatamente. E isso acaba deixando muita gente refém. Porque, claro, as pessoas têm medo. Ninguém quer que alguém se mate, né? Mas isso é um dos exemplos. Outros quem vai ficar com você? Você é burra, você é gorda, quem que vai ficar? Só eu que te amo. Ou seja, a pessoa chega a duvidar de si mesma. As pessoas falam de relacionamentos tóxicos, mas o que acontece com uma pessoa depois que ela consegue sair do relacionamento tóxico? O que ela pode acarretar com isso? Certo. Antes disso, Moisés, você me permite, eu só queria lembrar... Claro. E uma coisa que eu acho que é muito importante até para as pessoas se atentarem. Todo relacionamento tóxico ele tem um padrão no sentido do funcionamento. Não só relacionamento tóxico, mas a violência, né? Que é o que a gente chama de ciclo da violência dentro da relação. Que é o quê? Tudo começa bem, que a gente chama de lua de mel. Depois começa as pequenas irritações, coisa boba. O que você fez, o que você deixou, começa as implicações. Até que isso vai aumentando. Soco na parede, briga e vira violência. Né?
E depois disso, o que acontece? Volta pra lua de mel. É onde o parceiro, a parceira, desculpa, eu fiz isso porque eu te amava, isso não vai acontecer novamente, né? Então acho que é importante porque muitas pessoas chegam, né, no consultório dizendo, poxa, não, mas agora ele vai melhorar, né? Mas, pô, a gente já sabe que isso faz parte do ciclo da violência. Meio Vai que acontecer. meio que a pessoa na crença de que a lua de mel vai voltar, ela continua sofrendo, sofrendo, sofrendo. Aí volta um pouquinho, continua como se fosse alimentando aquilo ali para que continuasse, né? Exato, até porque o ser humano ele não é feito pra se aventurar, ele é feito muitas vezes pra se sentir acomodado, então é muito mais fácil ele ficar ali tentando brigar com aquele mal-estar numa relação tóxica do que de jogar tudo e falar, meu, eu vou Mas começar tem de umas novo. pessoas também que parece que gostam do relacionamento com tumulto, com treta, com, né? Porque você vê, às vezes, a pessoa sai de um relacionamento tóxico e vai pra outro já. Parece que tem essa necessidade. Você não concorda? Sim, com certeza. Ou talvez ela se acostumou a amar desse jeito errado, né? Sim, e sim, isso é um dos motivos. Ou aprendeu que o amor é assim, é Aham. conturbado, violento e etc. Ou essa pessoa, e eu sei que é muito difícil falar isso aqui, viu? Com todas as aspas. A pessoa ela pode ter até um transtorno de personalidade em que ela precisa dessa movimentação e dessa loucura pra se sustentar. Então ela é assim, né? Então isso é muito difícil. Precisa ser identificado porque isso cansa, né? Viver com alguém com um transtorno grave, né? E isso acaba acarretando em relacionamentos muito tóxicos. E outra também, que é a própria dependência emocional. Né? Ou seja, eu tenho medo de sair desse relacionamento, eu não consigo viver fora desse relacionamento porque eu não sei o que vai ser da minha vida, não, eu tô preso aqui. Sim, talvez por todas as incertezas que a pessoa foi plantando também com o Exato. tempo, né? Uhum. Ah, você é isso, você é aquilo. Ou então no caso, quem vai querer uma mulher com filho, né? Muitas vezes Exato. joga essa também, né? Exato. Então, o tóxico ele usa de tudo, todos os artifícios que ele tem pra minar a força de vontade da pessoa que ele tá, pra que ela não tenha coragem de sair. E Sim. quando ela tá vendo que ela tá saindo mesmo assim, talvez ele tenta voltar no bagulho da lua de mel e manipular. Exatamente. É meio que como se ele... até as palavras que a pessoa fala, ele meio que tenta distorcer a realidade daquilo pra colocar aquilo que a pessoa falou contra ela mesmo, né? Exato, exato. Isso tem até nome, né? Chama gaslighting, que é você fazer com que a pessoa acredite que ela tá louca, inverter o jogo, né? A ponto da pessoa que é vítima acabar pedindo desculpas. Ai, desculpa. Né? Por quê? Porque é tão manipulação ali do psicológico, do emocional, que é o que a gente chama de violência psicológica, ela é invisível, né? E é difícil depois as pessoas denunciarem, conseguir sair desse amarrado de coisas, né? Sim. E também é muito comum as pessoas próximas desistirem. Por quê? Porque tenta uma vez. Tem aquela máxima, né, Moisés? Sim. De, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Né? Principalmente quando tiver violência, né? E aí o que acontece? As pessoas tentam, e por conta do amor, do convencimento, da manipulação, normalmente o casal se fortalece, as amigas, os amigos saem de errado. E aí é comum as pessoas desistirem, eu não vou me intrometer. Né? E isso é muito ruim. Por quê? Porque geralmente a vítima, ela não consegue sair sozinha, ela precisa de uma rede de apoio, né? Sim, sim. E porque a gente fala que você falou da violência, né? A gente vê às vezes até em filmes, coisas assim, a mulher sofre a violência, fala, não, mas ele bateu em você. Não, mas foi porque eu provoquei. Exatamente. Né? Que aí essa culpa da ela vítima, se né? culpa por ela ter apanhado até, né? Exato, exatamente. Não, foi porque eu respondi, eu tenho que ficar quieta, né? Quando ele tá nervoso, eu tenho que ficar quieta. Pô, gente, isso é violência, né? Nenhuma vítima é culpada, né? As pessoas, elas estão lá porque elas apostam no amor, apostam na parceria. Ninguém tá lá pra apanhar, né? Ninguém tava lá. Sim. Claro, a gente tá falando do limite da toxicidade, né? Mas lembrando que um relacionamento tóxico não precisa apanhar, não precisa bater, né? Às vezes ele é mais sutil. Tem até um site que eu gosto, assim, no Instagram, que é Ele Nunca Me Bateu, porque vai mostrando só situações legal. de que a gente ouve isso. Ah, mas ele nunca me bateu. Como se só é tóxico se bate, quando na Se verdade bate. não. Exato. Às vezes a pessoa sai toda zoada de um relacionamento por causa de um comportamento que pra ela era normal. Lembrando, pessoal, nós estamos falando de coisas que quer controlar a pessoa. Não, por exemplo, o namorado vê a namorada com uma saia um pouco mais justa pro local que eles vão e falar, amor, essa saia tá um pouco justa. Tu quer botar aquela outra que é assim assado? Existem jeitos e jeitos, né? Da mesma forma que você pode falar alguma coisa pra tentar dar um toque pra pessoa,
numa boa. Uhum. Sem que, não, tipo assim, meu interesse não é que eu controle a pessoa, eu só tô falando isso porque eu acho que não é um lugar legal. Tipo, eu lembrei de uma coisa que eu vi no Instagram, que um padre cascou o ovo numa mulher que foi com um decotão lá na missa, lá na frente, tudo, mas você via que era uma roupa que não era apropriada pro lugar, né? Uhum. Talvez faltou, por exemplo, alguém falar pra aquela moça, ó, acho que pra missa é um pouco... A igreja não, é, né? sabe? Então, assim, vamos diferenciar, nem todo toque é algo tóxico, né? Exato, exatamente. A gente precisa sempre balizar como. Tá tendo diálogo, tá tendo argumento, uma discussão, discussão no sentido de troca de ideias, Sim. né? Não, porque senão a gente bota tudo no saco e joga fora. Não Né? é isso também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas você tava perguntando da questão das consequências disso. Sim, sim. Né? As consequências, elas são várias. A principal delas é a questão psicológica, né? Que a violência psicológica, ela é invisível, ela deixa marcas. Como, por exemplo, insegurança para novos relacionamentos, baixa autoestima, baixo autoconceito, estados até depressivos, né? Ou seja, vai minando a pessoa como um sujeito como um todo, né? Então ela vai provavelmente ter dificuldades em ingressar em novos relacionamentos saudáveis. Eu lembrei agora que eu lembrei de um casal que... Não pode falar nome. Não vou falar nome, tá bom, Márcio? Porque a gente chamava eles de casal Chernobyl. Tá. Porque eles eram tão tóxicos um com o outro, que Uhum. quem tava perto começava a tretar por causa de treta deles, sabe assim? Sim, com certeza. Não, mas você sabe, falando de situação real, assim, esses dias eu num grupo de amigos, chega um casal, a mina começa a implicar com o cara começa a implicar com a mina, e acho que é isso mesmo, quando começa a ficar uma tensão ali, porque o telefone tocou, e aí brigou, Fica e uma aí você fala, doideira, você gente. tá quase olhando pro lado falando assim, o que eu vou brigar também, cara? Tá legal isso aqui, né? Exatamente, você vai na vibe ali. Até porque, e aí nessa cena, assim, o que é disparador? O ciúme, né? Então o cara não podia atender o telefone, a mina não podia ir no banheiro sozinha. Aí você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Ó, mais uma vez eu vou dar um toque aqui, tá? Só lembrando que eu tô falando essas coisas, que eu não tô falando pra me proteger. Mas existem diferença entre você ter um ciúme pra querer o bem, pra cuidar, e um ciúme de querer controlar, quer ver tudo, quer não sei o que lá, não é? Exato. É difícil a gente falar qual o limite do ciúme. Isso é difícil, né? A gente precisa ver acho caso que o a limite caso. do ciúme é quando o seu ciúme começa a fazer mal pra outra pessoa, né? Sim, ou cercear a liberdade, né? Sim. Acho que dá pra pensar nesse parâmetro do outro, legal. Até porque, assim, gente, todo humano sente ciúme. Não adianta falar. Exato. Eu sou moderno, não sinto ciúme. Mentira, todo mundo sente ciúme. Isso é natural, né? O que a gente não pode é usar o ciúme como pretexto pra cercear o outro, a liberdade do outro, né? Dá pra dialogar, porque a relação ela só funciona se há diálogo. Eu posso sentir ciúme da minha parceira, do meu parceiro? Posso. Mas vamos trocar uma ideia? Ó, aquilo me incomoda, aquilo me faz com que eu me sinta inseguro, faz com que eu me sinta mal. Isso. Será que a gente pode chegar num consenso, né? Será que você pode evitar tal coisa e eu posso também segurar mais? É o meio do caminho, né? Nunca é para um lado nem para o outro, né? Eu acho que assim, todo relacionamento você deve cuidar, Sim. seja como for. Cuidar que eu digo, não é cuidar da outra pessoa, é cuidar do relacionamento. Então, por exemplo, se eu tô andando na rua com meu carro e tem uma moça que eu conheço, eu posso dar carona, se eu puder evitar de dar essa carona pra ela sozinho, às vezes eu evito, cara. Porque às vezes uma bobeira dessa pode causar um comentário, pode trazer um problema pra casa. Então vamos dizer assim, é uma opção minha preservar o meu casamento. Preservar de qualquer atrito, saca? Mas assim, eu não posso delegar o que a pessoa deve ou não fazer. Eu posso virar e falar assim, olha, eu acho que se você estiver no serviço e você for pegar uma carona, eu acho que seria mais legal se tivesse uma amiga junto que vá para o mesmo lugar também, do que entrar no carro sozinha. Não porque... Eu tive essa conversa com a Morena essa semana. Não porque eu desconfio de você, mas porque às vezes alguém vê vocês entrando no carro junto, pode fazer uma fofoca, pode criar alguma situação ruim depois no serviço, ou até depois na vida pessoal, né? Então, hoje em dia, do jeito que tá, a gente já mora numa regiãozinha forrado de fofoqueiro. Vamos ser verdade, né? Vou ser sincero. A região aqui é forrado de fofoqueiro. E aí você pega, por exemplo, internet. Na internet, a fofoca não tem o mesmo boom. Então a fofoca é sempre inflada.
né? Exato. Então, assim, cuidar do casamento é tipo tomar precauções para que ninguém atrapalhe, né? Mas não vão ser ciumento não, galera. Se você tá muito ciumento, você precisa cuidar da sua cabeça, não da outra pessoa. Exato, acho que você fala uma coisa muito importante, que é isso, né? Se a gente tá sentindo muito ciúme, vamos trocar uma ideia, né? Vamos lá, porque afinal não dá pra viver. Aliás, o ciúme ele vai produzindo sintomas paranoicos. Como assim? Eu tô com ciúme da minha parceira, do meu parceiro. E aí eu começo a ver coisa, eu começo a supor coisas. Então, um pequeno atraso não é só um atraso, é, putz, eu acho que ela ou ele fez alguma coisa errada, né? Então, ou seja, vai alimentando, porque o ciúme, ele tem esse sintoma, né? De começar a alimentar pensamentos, você começa a ficar meio doido. Nós chegamos então numa questão que o ciúmes é o pai da pessoa tóxica. Porque Isso. o ciúmes vai causar insegurança, que vai causar medo, que vai causar a necessidade da pessoa ter controle, que vai causar os atritos, brigas e as histórias que ele criou na cabeça. O ciúme é o veneninho de tudo, então, né? Olha, dá pra pensar dessa forma sim. Aham. Dá pra pensar, porque o ciúme, ele é muito prejudicial. Ele é muito prejudicial. E as pessoas acham que tem a ver com amor. Não tem a ver com amor. Tem a ver com a nossa insegurança de perder o nosso objeto amado. A gente sentiu ciúmes da nossa mamãe quando o irmão mais novo nasceu. A gente sentiu ciúme da nossa professora quando um aluninho tirou uma nota maior. A gente sente ciúme da nossa parceira e do nosso parceiro. Ou seja, isso tem a ver com as relações humanas. De perder o lugar privilegiado que a gente imagina ocupar. Só que a gente precisa entender uma coisa. Nosso parceiro ou nossa parceira tem outras fontes de prazer, né? Então, muitas mulheres dizem, ele me larga pra ficar com os amigos no futebol. Poxa vida, o que o futebol e os amigos proporcionam, nenhuma mulher pode proporcionar. Proporcionam outras coisas, Porra, né? Mas não a troca de Como ideia. não, Pô, Só agora jogar alguém bola fala assim, junto. seria genial, cara, genial, né? Mas é entender que nós, seres humanos, a gente precisa de diversas coisas. A gente precisa de amigos, a gente precisa de família, a gente precisa de amores, né? A gente precisa de muitas fontes de alegria. Sim, e a gente falando nessa questão do ciúmes, né? Ciúmes não é amor. Por exemplo, eu tenho ciúmes pra caralho do meu videogame, mas eu não amo ele, né? Exatamente, não quer casar com videogame, Não. né? Botar a morena de lado e falar, agora sou eu com o meu videogame, Você não. tem ciúmes de coisas, às vezes, Sim. né? Não, Aham. não mexe nisso daqui que eu ganhei da minha avó, eu tenho ciúme. Exato, né? exatamente. Então, umas coisinhas assim que a gente não pode confundir as relações humanas com o medo de perder algo como se fosse um objeto que a gente tava falando. É meu, é minha, né? Perfeito, perfeito. Ninguém é nosso. E outra, eu sempre costumo até ajudar alguns pacientes ou até amigos, né? Quando eu falo assim, tá, gente, se as pessoas forem e quiserem trair, elas vão fazer isso independente do controle que a gente acha que tem sobre o outro. Porque as pessoas fazem. As pessoas fazem, então a gente precisa entender, as pessoas são livres e se elas fizerem, é um problema também de caráter, até porque se há um acordo de monogamia, de fidelidade, e alguém descumpre isso, pô, a gente tá falando de uma pessoa que não tem condição de sustentar uma relação, né? E é um problema dela, ela vai fazer independente do controle, só se a gente prender e que é crime, não prendam ninguém. E é o que a gente fala que nem o relacionamento é igual segurar um hamster. Já segurou um hamster? Quando eu era criança, mas não lembro Tem da que pôr ele sensação. na mão, se segurar ele morde. Olha que legal. E é bem isso, cara. Aham. Você tem um relacionamento, é o seguinte, outra coisa que eu e a Morena vivem conversando de tudo, né? A Sim. gente tava conversando voltando. Eu acho que é assim, se você quer ter um relacionamento, você vai fazer o seguinte, eu vou ter um relacionamento, eu não quero outras pessoas, porque essa pessoa supre toda a minha necessidade emocional, minha felicidade, minha companhia. E acabou. Porque a pessoa que busca, às vezes, um outro relacionamento é porque ela não encontrou isso. E não tem coragem de terminar e ir procurar isso, né? Exatamente. E eu acho bonito dessa história porque a liberdade é a gente ser livre pra poder escolher ficar com uma pessoa. Né? Então, assim, é isso que é importante que a gente. E é natural que a própria paixão faça isso, o amor faça isso. Quando a gente ama e curte muito a parceria de uma pessoa, a gente não quer ficar com outra. Né? A gente quer só aquela pessoa. Né? Eu vi uma vez uma frase que me marcou muito, que eu achei muito legal. Se a pessoa vai embora e não volta, é porque ela nunca foi a sua pessoa. Ela só estava com você. Né? Então a gente tem que pensar nessa questão que a gente tem que ter pessoas próximas da gente que nos fazem bem. Começa por aí. Sim. Né?
Isso tanto como parceiro, quanto amigo, como um bate-papo, né? Pessoas que fazem bem, que agreguem para sua vida, né? Exato, exato. Inclusive, a gente tem um filósofo, que é o Spinoza, que fala dos encontros alegres que aumentam a potência, né? Ou seja, aumenta a nossa capacidade de vida, né? A Sim. gente tem que estar feliz. E não aquela felicidade compulsória, eu tenho que estar feliz. Mas é bons encontros, pessoas que é o que você fala, agrega, né? Aham. Então, que eu possa trocar ideia, que eu possa confiar, enfim. É, aquele bate-papo que, tipo, dali uns meses você vai conversar com outro amigo, você lembra do bate-papo e fala o que ele falou porque te fez bem, né? Ou espaços em que você ri tanto que você nem vê a vida passar. É, mas Né? é verdade. É importante. E a gente tem a internet hoje que ela traz muita facilidade de comunicação. E ao mesmo tempo, ela é perigosa pra cabecinha que tá meio fraquinha, porque ela traz muita notícia ruim também, né? Então se a pessoa tá fraquinha, fica vendo, a pessoa já tá com ciúme. Aí o cara começa a pesquisar coisa de ciúme. O algoritmo faz o quê? Vou socar coisa de traição, que é isso que ele quer. O cara fica louco, velho. Fica, fica. Né? Ô, você Eu tô fica. falando cara, mas a mina também, né? Sim, com certeza, porque isso não tem a ver com gênero, né? O Não. ciúme, a loucura tem a ver com o ser humano, Aham. né? E a gente vê que isso é a principal causa dos relacionamentos começarem a se deteriorar, né? Porque Sim. essa insegurança. E outra, galera, é falta de diálogo. Vamos conversar. Né? Igual você fala, você Exatamente. bota na mesa, conversa quantas vezes Ó, for necessário. Conversa, troca ideia, entendeu? Eu monto as fotos pra Morena pra ela postar. Tipo, trata essa daqui pra mim, eu trato pra ela. Entendeu? Às vezes ela bateu uma foto que ela se achou bonita. Aí eu posso postar essa aqui? Pode, amor. Posta lá, né? Sim. Eu só falo pra ela o seguinte: só marco meu nome lá que eu não quero ter encheção de saco com urubu. Porque a gente sabe que tem, entendeu? E a gente sabe que, tipo, você ser legal com as pessoas na internet não significa que você tá disponível pra elas. Mas a gente sabe Olha, que tem muita gente maluca que fantasia e que pode dar BO depois por bobeira, né? Poxa, isso é verdade, viu? O que eu já ouvi, assim, eu só fui simpática, o cara achou que eu tava dando em cima, é um absurdo. Exato. Gente, simpatia não é eu tô afim de você. Eu acho que isso é importante. Exato. Né? Eu acho que falta um pouco dessa transparência, sabe? Por exemplo, não é porque você achou uma foto legal sua que você postou que você tá procurando algo. Não, cara, eu só achei legal essa foto minha, eu quis colocar aqui, né? Exatamente. Então, exatamente. é aprender às vezes que você não precisa ser legal com todo mundo. A gente tem o melhor exemplo de quem foi legal com todo mundo. Moer ele na pancada e colocar numa cruz, não é? Pois é, exatamente, cara, exatamente. E a ideia é que, quando você fala de ser legal com todo mundo, isso vai contra uma própria ética humana, que é encontrar dentro de si o que faz sentido pra gente. Aham. E quando a gente sabe o que não nos faz bem, aí a gente vai começar a não ser legal com todo mundo. Porque tem gente que não nos faz bem, tem lugares que não nos faz bem, tem relação que não nos faz bem. Então é o momento de vazar. Tem pessoa que não te faz bem. Então, não tenha nenhum pudor pra ela mandar ela pra puta que eu pariu, saca? Eu, como psicólogo, não posso dizer isso, mas o Moisés tá certo. Concorda comigo. Não, e uma coisa importante, às vezes essa pessoa, ela é da família, porque é Aham. isso, é o peso de, mas é minha mãe, é meu irmão, é minha... Não, cara, às vezes a família adoece, e a gente precisa o quê? Tomar distância, não, tem casos que é tchau, 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 não quero mais, nunca mais ver vocês, mas tomar distância já dá um respiro, porque de longe a gente consegue trabalhar melhor, né? E você sabe uma coisa que eu fui perceber recentemente? Você falou da questão de ciúme de irmãos também, né? Eu fui perceber recentemente que eu e o meu irmão nos damos muito bem, cara, desde pequeno. Sabe assim? Meu irmão é meu melhor amigo. Abraço, Is, te amo. Então, e eu achava que todo mundo era assim com os irmãos. E eu fui vendo através de amigos e outras pessoas que muitas pessoas odeiam os irmãos. Você vê que tem muito essa questão do relacionamento tóxico também entre irmãos. Sim. Que tipo, conversa não sei o que lá, mas por trás ele tá torcendo pro irmão se ferrar, sabe? Com certeza, com certeza. E às vezes a gente vê isso desde pequeno, né? Porque há uma relação de disputa, de rivalidade, né? Que muitas vezes tem a ver ali com aquela configuração de família, né? E aí nem por isso, só porque é irmão eu tenho que aguentar ou ficar do lado. Às vezes a gente precisa tomar espaço mesmo, né? E se a gente pensar, às vezes a pessoa que tá sofrendo
esse ataque do irmão, às vezes ela nem se toca com o passar de tantos anos, porque considerar, ele é assim mesmo, é o jeitão Exato. dele, né? E É normalizar a toxicidade, né? Mas eu tava pensando uma coisa aqui, né? A gente precisa também tomar cuidado para essa relação tóxica também não se tornar apenas um discurso de vitimismo. Né? Porque, Sim. todo mundo é tóxico comigo. Opa, nenhuma relação é feita de um lado só, né? A relação ela é sempre de uma dupla, no mínimo, né? Então há algo em mim que contribui para a manutenção do outro. Por isso que é importante, claro, agora eu tô falando das relações tóxicas mais leves, entre aspas, Sim, aham. em que, né, muitas vezes as pessoas falam, eu vivo, ou seja, fica muito nessa posição de vítima, e tem um ganho secundário, coitadinha, coitadinho, né, olha lá. E também não é assim. A gente precisa se responsabilizar Sim. pelas nossas escolhas e pelas relações que a gente estabelece. Porque, infelizmente, eu acho que essa geração like, e nós mesmo, que a gente foi... Se adaptou, né? A gente foi ensinado, cachorro velho que ensinou truque novo. Então, às vezes, por querer sempre aquele likezinho em rede social, às vezes a pessoa se vitimiza por algo que não tem necessidade, né? E isso vai refletindo em várias outras coisas da sociedade. Eu tava comentando com um amigo ontem, a gente tava jogando e conversando, que até o futebol hoje, o jogador quer mais like do que gol. Encosta nele, se joga no chão, aquele drama pra aparecer o videozinho depois rodando. Mas não mostra o que mostrava antes a galera que entrava pra jogar, né? Isso é preocupante, cara. Sim, a gente vive um tempo da performance, né? Ou Exato. seja, eu tô aqui performando o tempo todo pra aparecer, pra fazer recorte, pra ter like, porque a gente vai vivendo de uma falsa ilusão de que a nossa identidade ela é constituída a partir do olhar do outro, que é pela internet. Só que o que a gente coloca, né, esses recortes que a gente faz, é pura performance, né? Inventado, né? Porque a vida real é aquela que a gente acorda, escova o dente, tem que limpar a casa, tem que pagar a conta, né? Eu acho que em pouco tempo, muitas pessoas praticamente vão viver com os avatar virtual delas. Já tem gente que vive assim. Já tem gente que vive assim, mas eu acho que vai ser mais comum, saca? Porque pensa, quantas pessoas que só têm acesso a outras pessoas pela internet? Sim. Por ser mais cômodo. E não sai fazer uma compra porque pede o delivery em casa, sabe? O comodismo vai meio que transformar a pessoa numa coisa online, né? Sim, até porque eu já vejo muito isso com os adolescentes, né? Principalmente os adolescentes dos jogos e tal, que por estar em formação, não ter esse registro, muitas vezes eles se sentem excluídos da escola, né? São mais isolados e encontram no mundo da internet grupo de pessoas semelhantes. E aí o que acontece? A gente tá falando de uma pessoa em desenvolvimento, e une o jogo, aquela rede, e fica o dia todo vivendo, tendo personalidade, tendo relacionamento, namoros, amizades, brigas, conflitos, tudo pela internet, né? E isso já acontece, né? E muitas vezes por trás de avatares, por trás de outras identidades, né? Eu ainda tô, assim, receoso para poder avaliar isso. Por quê? Porque é um novo tempo. Também eu não quero ser aquele velho não saudosista tem um parâmetro, que fala, né? não tem parâmetro. É novo. E aí, o que isso vai ser? Não sei. Estamos acompanhando. Pensa que no nosso tempo, o máximo de interação social na internet que a gente tinha era o bate-papo do UOL. Que era só coisa errada, cara. Só nome errado. Os maiores palavrão que eu aprendi na minha vida foi no bate-papo do UOL, brigando com os outros lá. E o detalhe pra logar na internet era de escada, depois da meia-noite. A molecada não sabe o que é um titão. Exatamente. Não. Exatamente. Mas a gente fala, era uma bosta, né? Era uma bosta. Você tem que esperar da meia-noite, galera. Pra botar pra baixar uma música. Depois de uma semana que baixou a música no Emule, né? Uma semana baixando a música, você ia tocar a música, era uma propaganda de pirataria. Você fala, puta que eu pariu, velho. Exatamente, a gente sofreu. Mas Sofreu. nesse aspecto hoje tá muito melhor, né? Mas falando em sofrimento, você já participou de um relacionamento tóxico na sua vida? Olha, acho que sim. Acho não, tenho certeza, né? Porque como adolescente, a gente acha que aquilo é a nossa vida. E aí a gente acha que tudo é realmente no limite da intensidade. O ciúme, a posse, o medo, a insegurança, né? E eu, com certeza, sim. Acho que é muita gente sim também. Eu tava pensando outro dia, quando tava fazendo essa pauta,
eu percebi que a maioria dos meus relacionamentos era muito tóxico, cara. Por isso que eu sou tão dodói assim da cabeça. Sim, Ainda bem que encontrei a Morena, senão eu tava loucaço. Sim. E a gente tem uma tendência, né, de repetir padrão, né? Porque é natural também que a gente busque sempre o mesmo padrão e tal. Então, viver num relacionamento tóxico, aprender que aquilo é relação, reproduzir aquilo com o outro, e aí que tá, né? O processo de parar, se perguntar, poxa vida, não quero isso pra mim, né? É importante pra gente refazer laços e encontrar pessoas saudáveis também. Sim. Agora, que conselho que a gente podia dar pra pessoa que tá começando um relacionamento e já percebeu que esse relacionamento pode ser tóxico? Se o diálogo não for suficiente, vaza. Né? Porque não tem. Eu costumo dizer assim: o encontro humano ele é específico. A gente dá pra comparar a química com a nossa subjetividade no seguinte sentido: se eu pegar duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, vai virar água. Não adianta, eu posso pegar primeiro o oxigênio, botar uma de hidrogênio antes e tal. O resultado é sempre o mesmo. Então, a minha relação com determinada pessoa tende a ser aquilo, ter aquilo como resultado, né? E aí a gente se pergunta, pô, se a pessoa tiver um outro relacionamento, lá, ela tá sendo muito melhor. Por quê? Porque aquela química deu outro match, né? O que eu tô querendo dizer é que tem coisas que são e não adianta a gente fugir, porque a gente tem medo. A gente é um bicho carente no sentido de que acha que vou ficar sozinho pra sempre, eu tenho que namorar, eu tenho que... A gente não tem que nada. A gente tem que buscar algo que seja confortável pra gente. Então, no primeiro sinal, se o diálogo não for suficiente, vaza. Porque, o ser humano não muda? Ele melhora. Mas mudar na sua radicalidade, não aposto nisso. Eu falo que eu não acredito em segundas chances. Segunda chance é você dar mais uma bala pra pessoa que errou o tiro tentar te atirar de novo, né? Sim. Eu não queria ser muito enfático nisso, mas você tem razão. Você tem razão, é isso. Até porque, gente, a vida tá aí, né? Não dá pra gente ficar insistindo ali naquilo que já não deu certo. Sim. Né? Agora vamos lá. Vamos supor que a pessoa passou por um relacionamento tóxico, a pessoa tá toda zoada da cabeça. O que essa pessoa deve fazer para se desintoxicar de um relacionamento tóxico? Boa! É não procurar alguém imediatamente. Por quê? Porque é muito comum a gente ver pessoas engatando uma relação na outra. E aí só vai se embramando. Por quê? Porque o machucado não... É isso aí, galerinha. Então nada de sair emendando um romance no outro para tentar sair dos relacionamentos tóxicos, que você tem mais chance de cair em outros relacionamentos tóxicos, né? Queria agradecer a presença do meu querido amigo Danilo aqui. O nosso Toxicast fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e paciência e até o próximo Toxicast.